Salve pessoas! Bem, como prometido, vou trazer aqui no canal mais um jogo analógico. Desta vez vai ser o Dixit, esse belíssimo jogo francês do Jean-Louis Rubira. Bem, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem um like aqui no canal, que ajuda muito. E se gostam desse tipo de conteúdo sobre jogos de tabuleiro, desenvolvimento de jogos digitais com Godot e modelagem 3D com Blender, considere se inscrever no canal. E dê uma olhada nos meus outros vídeos. Esse jogo foi lançado lá em 2008 pela Libellude, que é uma editora que foi criada especialmente para lançar esse jogo. E já em 2009, ele ganhou o As d'Or Jeux de l'Année em Cannes. E no ano seguinte, em 2010, ele ganhou o que é considerado o maior prêmio de jogos de tabuleiro e de cartas do mundo, o prêmio alemão Spiel des Jahres. Bem, vamos falar do criador, o premiadíssimo Jean-Louis Rubira, que eu vou chamar aqui de Monsieur Jean-Louis. Já lá pela década de 90, ele criou um jogo chamado Definissimo, que lá pela década de 90 também já ganhou o prêmio As d'Or Jeux de l'Année. Avançando um pouco no tempo, em 2010 ele criou um jogo de estratégia chamado Jericho, que também ganhou o As d'Or Jeux de l'Année. Ou seja, premiadíssimo o Monsieur Jean-Louis. Mas nenhum desses jogos fez tanto sucesso quanto o Dixit. E quem é o Monsieur Jean-Louis Rubira? Bem, ele é um psiquiatra infantil, especialista em relações mãe-filho. E desde sempre ele gostou de jogos de tabuleiro, de criar jogos de tabuleiro. E já juntando essas duas experiências dele, primeiro como psiquiatra e de criar jogos, foi que nasceu o Dixit. Bem, como eu disse, ele criou o Definissimo lá na década de 90, que era um jogo sobre definições de palavra do dicionário, e ele transpôs isso para o Dixit, que é um jogo de interpretação de imagens, ou seja, há uma correlação aí. E para fazer essas imagens ele chamou a incrível artista Marie Cardois, que eu vou deixar o arroba dela aqui, por favor sigam ela no Instagram, tem muita coisa boa lá de arte, que ela ilustrou incrivelmente essas cartas do Dixit. O Dixit é totalmente diferente de todos os outros jogos de tabuleiro que eu já joguei. Ele é totalmente baseado na interpretação de imagens. E são imagens belamente ilustradas pela Marie Cardois. São imagens abstratas, com várias interpretações, que é o que torna esse jogo incrível e que dá vontade de você jogar mais e mais vezes e mais vezes. Esse jogo também tem uma infinidade de novas versões de expansões que trazem novas cartas com novas ilustrações belíssimas também. Que é claro, vou falar dessas cartas um pouco mais à frente depois do unboxing desse jogo. Mas já vou dizendo para vocês que essas cartas não têm um tamanho padrão, então vocês vão precisar disso daqui, de uns sleeves específicos para o Dixit, que são cartas de 80 por 120 milímetros, um pouquinho maiores que as cartas de tarô e bem maiores que as cartas de baralho padrão. Então temos aqui sleeves específicos aqui para esse jogo. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o Dixit e também para comprar esses sleeves específicos para as cartas. Esses sleeves já acompanham 85 protetores, que vão servir muito bem, já que esse jogo acompanha 84 cartas, ou seja, vai ter um reserva. Vamos lá. Primeiro, vamos para as especificações desse jogo. Bem, ele é um jogo de 3 a 8 pessoas nessa edição. As edições mais antigas eram de 3 a 6 pessoas. A faixa etária é de mais de 8 anos de idade. E uma jogatina média dura em torno de 30 minutos. Ele acompanha 84 cartas ilustradas, um tabuleiro, nessa edição mais nova, 8 marcadores, que vou demonstrar mais na jogatina para que eles servem, e também ele acompanha 8 coelhinhos de madeira para ser personagem, que são muito bonitinhos, vocês vão ver. Bem, sem mais demora, vamos para o unboxing. Eu prometi para vocês que ia fazer esse unboxing aqui com vocês, mas eu recebi um casal de amigas aqui em casa e não resisti. Tive que abrir esse jogo para jogar com elas. É lógico, temos que ser hospitaleiros. Servir uma comida deliciosa e uma jogatina de qualidade, isso é importante. Mas devo agradecer a Suelen, que gravou um unboxing improvisado, que eu vou dublar aqui para vocês agora. Como eu disse a vocês, ela está no plástico ainda. Eu juro para vocês, eu comprei esse jogo há mais de um ano e não tinha tirado ainda do plástico. Bem, o que acompanha aqui na caixa? O manual de instruções, belíssimo manual de instruções ilustrado, muito bonito mesmo. Aqui o manual de montagem dos contadores de ponto, que são esses
marcadores aqui. São marcadores bem interessantes que temos nessa edição nova. Na edição antiga eram apenas fichas, muito bom. Aqui temos esse tabuleiro que também foi redesenhado para essa edição. Belíssimo tabuleiro que também inclui as regras aqui na base do tabuleiro. Vocês podem ver que a embalagem já é algo fantástico, totalmente ilustrada, bem feita, vale a pena só pela embalagem esse jogo, viu? Que é muito bonita. Aqui estão os 8 coelhinhos, de madeira mesmo, são os seus personagens, e temos aqui as 84 cartas, ilustradas pela Marie Cardois. Tudo muito bem embalado, bonito. Vou abrir aqui essas cartas. Tão bem embaladas que eu estou tendo dificuldade de abrir. Vou pedir ajuda aqui à velha tesoura. Cuidado para não cortar. Nem a mim, nem as cartas. Olha o Lane ali atrás. Aqui estão as cartas, belamente ilustradas. Obras de arte. Como esse jogo é totalmente baseado na subjetividade, todas essas cartas são meio subjetivas, um tanto psicodélicas. Isso é muito bom. Belíssimas, belíssimas. Aqui está o outro conjunto de cartas. Vocês podem notar que a caixa dele vem com espaço para muito mais cartas do que isso. Por quê? Porque esse jogo tem muitas expansões. Você pode adicionar uma infinidade de cartas novas. Bem, agora depois desse unbox, vamos para a jogatina. Como eu disse anteriormente, o jogo acompanha esse livro de regras, ou folheto de regras, já bem ilustrado, bem colorido. Aqui na contracapa vocês vão ver que tem todas as expansões do jogo, muito interessante. Vou deixar isso aqui do lado, daqui a pouco chegamos aí. E aqui temos as instruções de montagem dos contadores, marcadores. Vamos ver para que eles servem daqui a pouco. Não entendi porque tem esse disquete aqui. Não sei para que serve, mas tudo bem. Vou colocar aqui de lado. Aqui é porque eu gosto de guardar as coisas. Daqui é onde estavam as partes de cartão para montar esses contadores. Vou colocar aqui de lado. E aqui finalmente temos o tabuleiro do Dixit. Um tabuleiro pequeno, não é muito grande, mas ele não precisa ser grande, esse não é o foco do jogo, mas é um tabuleiro de 30 casas, onde você inicia nesse ponto e finaliza nesse daqui. Na base do tabuleiro vocês vão ver que tem aqui as instruções de contagem de pontos. Isso daqui é muito importante ter, eu acho que só nessa edição nova que eu estou vendo isso daqui, e nas anteriores estava fazendo falta isso. Vou colocar aqui do lado e vamos para as cartas. Aqui estão as 84 cartas base do jogo. Que você pode, como eu disse, comprar as expansões e expandir essas cartas. Veja que aqui tem espaço para muito mais carta aqui, ou seja, não se preocupe com espaço para guardar as cartas. A caixa desse jogo já é uma obra de arte por si só, né? Belíssimo. Essas ilustrações que tem nessa caixa são algumas das ilustrações que você vai encontrar nas cartas dele. Deixar aqui de lado e vamos para essa parte aqui, onde nós encontraremos os coelhinhos de madeira, que são os personagens, também os contadores, os marcadores, 8 marcadores. Como disse, esse jogo é de 3 a 8 pessoas. Edições anteriores desse jogo, as primeiras eram de 3 para 6 pessoas, então isso já é uma coisa dessa edição nova. E no lugar de vir esses marcadores aqui, que são bem legais, eu adorei esses marcadores novos. Ele vinha com fichinhas para cada jogador. Vinha com 36 fichinhas. Vou deixar aqui de lado. E vou deixar a caixa aqui de lado para vermos o jogo em si. Bem, como eu havia mencionado antes, essas cartas aqui elas não são de um tamanho padrão. Vocês podem ver que elas são um pouco maiores, um pouco mais largas e mais altas que uma carta de tarô. E bem maiores que uma carta de baralho. Ou seja, você vai precisar de protetores de carta, os sleeves, que sejam do tamanho das cartas. Por sorte, nós temos aqui a Bucaneiros, que fabrica esses protetores aqui. Ele já tem esse protetor específico para Dixit, que é um protetor de 80 por 120. Como eu disse, eu vou deixar o link para a compra desses protetores e do jogo Dixit na descrição. Vamos agora para a preparação do jogo.
No início, primeiro, cada jogador vai escolher um personagem, que são esses coelhinhos de madeira, e colocar na casa inicial, que é essa daqui, antes da casa 1. E cada um vai pegar, de acordo com a cor que escolheu, por exemplo, vou escolher o rosa, vai pegar o seu marcador, de acordo com a sua cor. Vou colocar aqui do lado e aqui do lado, representando 3 jogadores. Por fim, é distribuído 6 cartas para cada um dos jogadores. E com isso se tem a finalização da parte de preparação. Agora, vou iniciar como narrador. Em cada turno, um dos jogadores será o narrador. O papel do narrador é narrar uma história sobre uma de suas cartas. Você vai verificar suas cartas, escolher uma delas, sem mostrar a ninguém, e narrar uma história sobre essa carta. Por exemplo, essa carta aqui eu vou falar o nome Jorge Benjor. E vou colocar essa carta aqui em algum lugar. Os outros jogadores vão analisar suas próprias cartas e escolher uma delas que melhor represente o que eu disse, Jorge Benjor. Caso não tenha nenhuma que chegue nem perto de representar, geralmente você vai colocar qualquer carta e entregar ao narrador sem mostrar a ninguém. O próximo jogador fará o mesmo. Escolher uma carta, entregar sem mostrar a ninguém para o narrador. O narrador, por sua vez, vai embaralhar essas cartas e colocar essas cartas nos espaços numerados ao redor do tabuleiro. Agora, cada um dos outros jogadores vai pegar seu marcador e vai escolher, sem mostrar para ninguém, é claro, qual carta ela acha que é a carta correta. O jogador que está escolhendo não pode votar na própria carta. Por exemplo, vamos dizer que o jogador amarelo vai votar na carta 2. E vai dizer, consegui votar. O próximo jogador, o jogador roxo, vai votar também na carta 2, porque minha dica foi muito óbvia. Finalizado isso, os jogadores colocarão seus marcadores sobre a carta escolhida. Ou apenas mostrarão, mas é interessante colocar sobre a carta escolhida, fica mais fácil para a contagem de pontos. Como é feita a pontuação desse jogo? Por exemplo, todos escolheram a minha carta, todos acertaram. Se todos acertarem, eu não pontuo, porque foi muito óbvio. Jorge Benjor, os alquimistas, é um alquimista aqui. Então, foi muito óbvio. Então, eu não vou andar. Mas os jogadores que acertaram, se todos acertarem, de acordo com essa tabelinha bem conveniente que tem aqui no tabuleiro, diz, todos acertaram, então cada um dos outros jogadores, menos eu mesmo, vão andar 2 casas. Finalizada a rodada, cada um dos jogadores vai pegar de volta seu marcador. Essas cartas aqui, elas vão para a pilha de descarte. Essa pilha só vai ser reutilizado caso acabem as cartas da pilha principal. Terminou a rodada, cada um vai pegar mais uma carta para finalizar a rodada com 6 cartas na mão. Sempre com 6 cartas na mão. Por fim do turno, próximo jogador vai ser o narrador. Vamos pegar aqui o jogador amarelo e vamos escolher uma das cartas e dar uma dica. Por exemplo, vamos dizer que esse jogador escolheu essa carta e a dica foi Medusa. Ele vai colocar a carta aqui e eu vou procurar aqui uma carta que mais se adeque a isso. Nossa, Medusa. Nenhuma das minhas cartas está batendo. Então, vou colocar qualquer uma. Vai essa daqui mesmo. Próximo jogador. O jogador escolhe e, sem mostrar a ninguém, entrega ao narrador. O narrador vai embaralhar as cartas recebidas e colocar ela nos espaços. A ordem desses espaços não faz diferença. Você pode colocar qualquer ordem, o que for mais conveniente. E os outros jogadores que não são o narrador vão votar. Por exemplo, vamos dizer que eu vou votar no 1.
fiz a minha votação, o outro jogador vai votar também. Vamos dizer que ele vota no 3. Terminou as votações, cada jogador vai colocar a sua marcador em cima da carta que foi votada. Dessa vez aconteceu diferente. Como vocês podem ver, eu votei na carta correta. Por eu ter votado na carta correta, eu vou andar 3 casas. O jogador roxo votou na carta incorreta, então ele não vai andar nessa rodada. O narrador, que era o jogador amarelo, teve um dos votos em sua carta, mas não todos, então ele vai andar 3 casas. Veja que eu também tive uma carta votada. Por eu ter tido uma carta votada pelo jogador roxo, eu vou andar adicionalmente mais uma casa. Todas essas instruções de pontuação estão aqui na base do tabuleiro para referência. Finalizada a rodada, cada um pega de volta o seu marcador e as cartas vão para o descarte. E assim por diante. Esse jogo tem regras bem simples de pontuação. O principal dele justamente é essa parte da imaginação das cartas. Bem, isso foi tudo sobre a jogatina desse jogo. Esse jogo realmente tem regras bem simples, são fáceis de entender, por isso esse jogo é tão divertido. E é bem dinâmico, esse jogo tem uma alta taxa de rejogabilidade. Por quê? Uma carta que é interpretada de uma maneira em um determinado momento pode ser interpretada de outra em outro. Como eu disse, são cartas muito bonitas, com artes muito bonitas. Então, não é um jogo barato, é um jogo bem caro, mas como a maioria dos jogos autorais, que não são padrão. Por isso eu acho muito interessante e recomendo bastante vocês utilizarem sleeves para proteger essas cartas. Que são os sleeves, para quem não conhece, são esses saquinhos aqui que você coloca suas cartas dentro para elas ficarem protegidas. Geralmente elas vêm específicas para tamanhos de cartas, nesse caso aqui como o tamanho do Dixit, que é esse tamanho não padrão. Mas outras cartas que vierem com tamanho padrão, como o padrão tarô ou com o padrão baralho normal, de jogo de baralho, você também pode encontrar os sleeves genéricos. Mas de toda maneira eu aconselho, não são caros, os sleeves são baratos e vale a pena você para proteger sua carta, que protege bem. E isso era tudo que eu tinha a falar sobre o jogo Dixit. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem um like e até o próximo vídeo.